Fala, turma! Então, hoje gravamos aqui o 44º episódio do Asterisco. Na verdade, é o segundo da 5ª temporada, já tem 5 anos de Asterisco. E hoje o papo foi incrível aqui com o Cleiton Caetano, que é o líder de design do Itaú, o cara responsável pelo rebranding do Itaú. Uma história incrível, já é um cara que eu considero meu amigo. E o nosso papo foi um papo que explorou a dualidade entre as duas palavras origem e originalidade, que é o tema que a gente está explorando nessa temporada e que é o tema que a gente está usando para celebrar os 35 anos da Tátil. E a conversa foi muito legal, passando por uma dimensão dele como indivíduo, né? A pessoa física, a origem dele, como ele se enxergou e como ele evoluiu como profissional nesse tempo todo, é uma história super curiosa. E chegando no lugar da corporação, falamos do Itaú, falamos de outras marcas, o papel das marcas, como é que marcas podem, de fato, oferecerem ideias novas para esse futuro que a gente precisa construir. Então foi muito legal o papo, hoje foi difícil a gente parar e espero que vocês curtam. Bom, turma, estamos aqui hoje com um super convidado, Cleiton Caetano, meu amigo, nosso cliente na Tátil, com quem eu tenho trocado ideias já há algum tempo sobre design, sobre marcas, sobre branding, sobre vida. E a gente estava aqui antes de começar meio que falando que isso tudo é uma coisa só, ou pelo menos a gente deve mirar para que seja, né? Para que a nossa vida pessoal, para que os nossos desejos pessoais, o espaço que a gente tem para realizar os nossos sonhos e de fato fazer a diferença no mundo estejam misturados na nossa vida pessoal e no nosso trabalho. A gente está aqui hoje no segundo episódio da 5ª temporada do Asterisco, 5 anos já de Asterisco, uau! E a gente está com essa oportunidade de fazer presencial aqui no estúdio, e isso vai ser muito bom. A gente tem um tema hoje, Cleiton, a gente já falou um pouquinho sobre ele também, que me parece muito pertinente até para coisas que a gente já conversou em outras instâncias, e que é o tema que a gente está usando para celebrar os 35 anos da Tátil. A gente faz 35 anos esse ano, que é a ideia de que quando você pensa em originalidade, em construir alguma coisa nova, fresca, que não foi feita ainda, você tem mais chance de conseguir fazer isso de um jeito verdadeiro, pertinente, bold, se você estiver conectado com a sua origem. Ou seja, a palavra origem está contida em originalidade. Então, é um pouco a ideia de que... o problema é que isso parece uma coisa óbvia, né? Mas na verdade não é, porque no mundo tão competitivo, onde está todo mundo o tempo todo aumentar, fazendo a produtividade ser a máxima possível, a perfeição, como de modo geral a gente está performando e tentando buscar sucesso em cima de soluções que outras pessoas já usaram, né? A concorrência, o mesmo indivíduo, e a gente às vezes se afasta da nossa própria origem, da nossa própria verdade. Então, super prazer ter você com a gente nesse episódio do Asterisco. E a primeira provocação é essa, assim, para você fazer uma explanação sobre como você entende e interpreta essa relação entre origem e originalidade, numa perspectiva da tua vida pessoal, da tua vida profissional, como você achar que faz sentido começar. Muito bem. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. A gente, como você disse, a gente tateou, né? Esse tema tateou aqui é bom, né? Desculpa, o trocadilho não foi pensado, mas veio a calhar. A gente tateou essa questão, né, há alguns meses já, e num contexto, Fred, que eu vinha refletindo, não tão conscientemente, a partir do momento que você provocou essa reflexão, mas de uma forma meio que inconsciente, refletindo bastante, seja na perspectiva pessoal, né? Então, assim, do Cleiton como pessoa física, o Cleiton pai, o Cleiton profissional, mas também durante um período, num momento muito significativo da minha vida profissional, que foi o rebrand do Itaú, o ano passado. Então, mesmo você sem saber de tudo que estava acontecendo, a gente começou a falar, e isso para mim tem um aspecto muito simbólico, tá? Quando você provocou essa discussão, porque eu acredito muito nessas questões de sincronicidade, e não necessariamente, pelo contrário, você não sabia de nada que estava passando. Sim. A gente teve a oportunidade de fazer um trabalho juntos, que eu tinha muita vontade de estar mais perto da Tati, mais perto de você. Surgiu uma oportunidade num contexto onde eu
queria trabalhar contigo, mas não podia abrir todas as informações possíveis. Cara, e aquilo foi muito simbólico para mim, porque tinha muita sincronicidade. Então a gente começa a falar de origem e originalidade num contexto onde, para mim, como Clayton, eu vinha discutindo e refletindo muitas questões que me ajudaram e têm me ajudado a me desenvolver como pessoa e como profissional. E no projeto também fazia muito sentido, né? Discutir origem e originalidade numa marca centenária. Super. Então, trazendo agora para esse contexto, né, e para o hoje, cara, para mim faz todo sentido essa reflexão, como você disse. Apesar de parecer ser, cara, básico, alguma coisa muito simples e natural de se pensar, cara, acho que conscientemente a gente vai se afastando disso de acordo com o contexto, por conta do contexto que a gente vive, né? Cara, muitas vezes não dá nem pra gente parar para pensar e a gente precisa agir, né? E eu acho que esse processo de reflexão sobre o que é original e o que vem da sua origem, o que ajuda você a garantir a originalidade, se dá no momento que você para respirar, para você olhar, seja para você como ser humano, seja para o trabalho que você está executando, seja para a empresa pela qual você esteja trabalhando. Então, eu venho refletindo muito sobre esse ponto. Isso abriu muitas janelas aqui para reflexões. Pô, que bom. Assim, foi curioso, porque no momento que eu fiz a provocação, eu realmente não sabia do que estava acontecendo na tua vida, aquele momento lá do rebranding do Itaú, e que bom que foi ali uma coisa que, de uma certa forma, meio que te provocou, né, a fazer reflexões pertinentes para o seu momento, né? Total. Mas conta um pouco mais, assim, conta um pouco sobre a tua origem, cara. Você me contou uma vez a história toda e eu fiquei muito impressionado e inspirado. Muito bem, então eu vou contar um pouquinho, fazer de uma história longa uma história curta. Bom, eu sou nascido em São Paulo, venho de uma origem muito simples, sempre morei na periferia de São Paulo e, cara, nunca passei nenhuma dificuldade, né? Muitas pessoas passaram muito mais dificuldade na infância do que eu, mas também eu nunca vivi na abundância, né, cara? Sempre era tudo muito contado, então venho de uma família, né, de uma estrutura familiar onde meu pai tinha um emprego fixo, então tinha uma certa estabilidade, né? Para o contexto até onde eu vivia, eu olhava para famílias que não necessariamente tinham uma estrutura familiar, né? E que pudesse dar um suporte básico, nada extraordinário. Mas eu venho de uma família onde eu tenho um pai que trabalhava e uma mãe que sempre se virou nos 30. Eu acho, na realidade, pegando a origem da minha mãe, eu acho que minha mãe sempre foi uma empreendedora e eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Minha mãe, cara, ela vem sempre trabalhou em mais de 2 empregos, ela teve um primeiro casamento, teve que criar 4 filhos, né, num contexto onde não tinha o marido do lado, e aí sempre se reinventou, trabalhou como faxineira por muito tempo, aprendeu a ler sozinha, então, cara, assim, no decorrer da vida dela, eu sempre vi minha mãe sempre fazendo alguma coisa. Então, acho que essa veia empreendedora da minha mãe me ensinou muitas coisas. Então, eu já trabalhei com minha mãe de vender pamonha, de vender refrigerante, cerveja na praia, de fazer pastel na feira. E, cara, minha mãe nunca parou, cara. Sempre fazia isso. E eu olhava para minha mãe sempre com muita admiração, mas nunca tinha olhado para ela numa perspectiva de empreendedora, cara. Sempre se virou nos 30 para fazer as coisas acontecer e gerar uma possibilidade que a gente tivesse uma vida mais tranquila do que ela teve, né? E junto com meu pai, que tinha, né, um trabalho fixo ali, cara, a gente sempre viveu uma vida super honesta, mas sempre, nunca com muitas folgas, né? Cara, então minha origem, ela vem daí, cara, assim, né? Periferia de São Paulo, sempre estudei em escola pública. A minha profissão, a primeira profissão, não sei se você sabe, não sei se eu já te contei, mas eu fui contador, né? Você comentou isso aquele dia, eu fiquei absolutamente surpreso. Como é que você foi escolher essa área para estudar? Não foi escolha, não foi por escolha, foi por falta de opção mesmo, cara, assim. Pensando em crescimento e desenvolvimento profissional, cara, não tinha grana para pagar colégio, tinha os colégios públicos, e entre sair do ensino médio sem nenhuma formação e sair com alguma formação técnica, cara, eu falei assim, eu vou sair com uma formação técnica. E na época tinha 3 opções. Era o magistério, era direito, né, alguma coisa técnica em advocacia, alguma coisa assim, e contabilidade. Então, por exclusão, eu acabei caindo na contabilidade, cara, me formei.
Acho que essa também tem uma característica pessoal muito, muito, muito minha, que assim, cara, se eu entrei no rolê, eu vou tentar fazer bem feito, tá? Sim. Então isso faz parte também, acho que, da forma com que eu aprendi, que eu cresci, que eu fui educado. Então eu entrei num desafio, eu vou fazer ele bem feito. Eu me formei como técnico em contabilidade, fui trabalhar como contador, trabalhei como contador há alguns anos, acho que uns 3 anos da minha carreira, até o ponto que eu entendi, cara, que não era aquilo que eu queria fazer da minha vida, cara, assim, sabe um trabalho que você tinha início, você sabia o que ia acontecer no começo do mês, no meio do mês e no final do mês. No início do mês você recebia, no meio do mês você ia pagando as contas e no final do mês, cara, você tinha que começar todo o processo para começar a receber de novo. Ponto. E equilibrar os balancetes, cara. Era isso. E, cara, quem vem de uma família da qual eu vim, sabia que a única forma de eu evoluir como ser humano e sair de onde eu vim, de evoluir de onde eu vim, era através do estudo, cara. E eu fui estudar, fui fazer uma faculdade. E, novamente, a faculdade muito, não necessariamente por aquilo que eu gostava e que eu acreditava, mas por aquilo que fazia mais sentido para a situação, que era continuar na contabilidade. Olha, isso eu não sabia. Eu achei que tinha sido só essa formação técnica. Você investiu no ensino superior em contabilidade? Em contabilidade não, porque eu sabia que eu não gostava. Aí eu fui para o mais genérico possível, que era administração. Eu fiz, cara, 6 aulas de administração. E na minha 6ª aula de economia, eu olhei para aquilo e falei, cara, não é isso aqui que eu preciso fazer. E aí você tinha 20 e pouquinhos? Tinha 20 e poucos anos, assim, cara, 20 e poucos anos. E tranquei o meu curso de administração. E aí comecei falando sobre sincronicidade. Cara, eu encontrei um amigo no fundo do ônibus, as coisas mais improváveis, cara. Um amigo no fundo do ônibus que morava no meu bairro. E ele pega e fala assim, Cleito, o que você está fazendo? Tal, cara, super animado, cara, assim, o Wilson. Super animado com a coisa, sabe? Aquele cara que te estimula. Eu falei assim, pô, tava meio cabisbaixo, né? Meio borocochô. Assim, pô, eu tranquei a faculdade. Eu falei, Cleito, você precisa estudar, cara. Sabe que da onde a gente vem para sair de lá só estudando e tal. Eu falei, eu sei, mas estou um pouco perdido. O que você gosta de fazer? Eu falei, cara, uma vez eu fiz um teste de aptidão e alguma coisa relacionada à arte, alguma coisa relacionada à arquitetura, então talvez a arquitetura fosse... Pô, é um mercado meio saturado, Cleiton. Você conhece design? Foi a primeira vez que eu escutei o termo design, Fred. Que loucura, cara. Isso foi, cara, 1999, início dos anos 2000. Cara, assim, então já tem 20 e tantos anos isso, cara. Eu falei, não conheço. Falei, vai em casa. E aí eu vou te apresentar um pouco do que é desenho industrial. Faço desenho industrial. Ele cursava na época? Ele cursava na época. Só que, cara, ele abriu um horizonte pra mim, cara, que ele tinha, eu lembro, sabe, última fileira do ônibus vazio, final da noite. Sei. O cara me abre uma pasta 3, nunca tinha visto uma pasta 3, né? Que é comum no mundo do design, né? Pastinha de polionda, e com de plástico. Um monte de desenhinho. Naquela época eu lia como um desenho. Depois eu entendi que era thumbnails, aprendi, né? Os primeiros rafts, assim. Não sei se você lembra da enxutinha. Era uma máquina de lavar. Não era uma máquina de lavar, mas não era uma lavadora, não era um tanquinho. Era ele um intermediário. In between ali, né? E ele trabalhava na Seragine Farné. Olha, meu amigo. Seragine, né? A vida toda. Cara, né? Precursor aqui, super, né? Capinou, animadíssimo. Né? Cortou muito mato aqui, né? Baixou muito mato. Ele trabalhava lá, na Seragine. E ele me mostrou aquela pasta. Cara, eu olhei aquilo, sabe a fotografia, sabe aquela... Você tira uma foto daquilo e aquilo ficou no meu consciente, né? E eu fui na casa do Wilson. Cara, ele me apresentou um número. Aí ele me mostrou revistas da... ABC Design. ABC Design. Ele tinha trabalhado ele estudava no Mackenzie. E tinham 3 faculdades na época, cara, assim, aqui em São Paulo, que era o Mackenzie, a UNG e a Belas Artes. Eu não sei bem. No Rio eu sei de todas, mas em São Paulo... Não, minto, FAP. Era FAP. SPM ainda não tinha um curso de design. Eram as 3 que tinham, eram essas. E aí ele me mostrou, ele tinha uma revista do Mackenzie, que ele também, cara super pra frente, fez com outro aluno, uma revista que chamava-se Vértice. E essa revista, devo ter ela lá em casa ainda, cara. Ele entrevistava alunos, professores,
e tinha um resumo do que era fazer um curso de desenho industrial. E foi ali, cara, que eu falei, eu quero fazer esse negócio, cara. Na hora bateu, assim, pra você? Na hora bateu, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Só que tinha um complicômetro. Porque eu não tinha grana para pagar. Porque as 3 faculdades, cara, eram particulares. Não cabiam no meu bolso. O que eu ganhava, o que eu ganhava na contabilidade, não tinha como pagar. E minha família não tinha como dar suporte. Mas ficou aquilo no meu imaginário. E, cara, minha namorada, na época, um dia, contando com ela, tudo entusiasmado, o Wilson me deu a revista para levar para casa, e eu mostrei e tal. Cara, um dia ela me liga e fala, Cleiton, tem esse curso aí que você quer fazer aqui na minha faculdade. Chamava a faculdade, era FASP, que era uma faculdade super renomada no que tange tecnologia na época. Só que desenho industrial, os caras estavam começando um curso, cara, que não tinha autorização do MEC, não era regulamentado, tinha uma intenção. Eu fui visitar a faculdade, conversei com alguns professores, perguntei o preço da mensalidade e cabia exatamente no meu salário. Olha. Cara. O que eu recebia, eu conseguia pagar a faculdade. Sei. E foi aí que eu entrei no universo do design. Então, a minha origem vem dessa, cara, desse universo de buscar e tentar viabilizar aquela coisa. Cara, e aí, dando um estirão aqui, eu comecei a fazer a faculdade de design. Não tinha clareza ainda sobre o que eu queria fazer, se era comunicação visual ou projeto de produto. Optei em projeto de produto. 6 meses na faculdade eu entendi que se eu não saísse da contabilidade e entrasse no universo do design, cara, que hoje a gente já circula, né, do Fred, assim, cara, assim, já tá muito mais amplo, né, o mercado, né, muitas mais possibilidades. Na época era uma bolha, onde tinham sempre as mesmas pessoas. Eu falei, cara, se eu quiser entrar nessa bolha, eu preciso dar o primeiro passo aqui. Cara, larguei a contabilidade, fui com a cara e a coragem, consegui meu primeiro estágio. Aonde foi? Foi numa empresa de sites, cara, chamava Working System. Sei. Muito louco, porque eu fazia design de produto e não arrumava, cara, estágio em design de produto de jeito nenhum. Sempre foi mais difícil. Menos gente fazendo. Cara, e aí uma outra característica da minha origem, de novo, né, reforçando, tudo aquilo que eu resolvi fazer na minha vida, eu sempre coloquei muita paixão, muito tesão em fazer a coisa bem feita, e queria fazer bem feito. Então, o meu portfólio eram meus trabalhos de faculdade. Nanquim, colagem, aguada, sabe? Trabalhos muito manuais, cara. E quando eu fui fazer uma entrevista para uma vaga de estagiário de web design, cara, eu não tinha nada. E eu levei a minha pasta A3, eu já tinha uma pasta A3 nessa época, com todos esses trabalhos. E falei, nunca vão me contratar aqui por conta do meu portfólio. E, cara, depois de 2 semanas me ligaram e falaram assim, você foi contratado. Cara, eu fiz questão de perguntar, cara, mas por que vocês me contrataram se meu portfólio não tem nada que me leve para o digital? Eu falei assim, cara, você tem talento. E a gente vê através dos seus trabalhos manuais. Ferramenta a gente treina, evolui. E foi assim que eu entrei, cara, através de uma pasta 3 com projetos de aguada, da aula de artes visuais, coisas assim. Que doido, hein? Que eu entrei no universo do design, cara. Uma coisa curiosa, você estava falando, eu estava lembrando também que, no meu caso, né, eu comecei fazendo engenharia na PUC. Eu queria fazer engenharia naval, eu queria desenhar veleiros, era meu sonho, adorava vela e tal, eu queria desenhar veleiros. E entrei em engenharia, né, e amarelei, fiz 3 semanas de engenharia e tranquei porque também não era o que eu imaginava, aqueles livros de cálculo gigantes e tal, aula de física. Mas como é complicado essa coisa de você conseguir realmente entender o que está na tua própria origem, né? Ou seja, quando a gente fala de origem como um lugar que pressupõe autoconhecimento, né? Você entender o que está vibrando dentro de você, porque isso não necessariamente é uma coisa que você identifica num primeiro momento, né? Especialmente quando você está falando de uma profissão, uma coisa que você vai fazer a vida toda, e você tem que escolher a vida toda, né? Hoje em dia não tem mais isso, as pessoas têm várias profissões, né? No decorrer de uma vida inteira, as vidas estão mais longas. Temos essa possibilidade hoje. Temos essa possibilidade de mudar, mas quando a gente está lá com 17, 18 anos, tem que escolher alguma coisa que tem a ver com a sua verdade, é muito difícil, muitas vezes, você escolher de primeira a coisa certa, né? Eu também, né? Ambos aqui, fomos por outro caminho e depois tivemos a sorte, no meu caso também foi uma sorte, uma amiga que estava fazendo design na própria PUC, no Rio, e me chamou e eu fui lá e vi. E eu fico pensando que, de uma certa forma,
quando a gente conecta, né, a origem com originalidade, ou seja, se você tivesse continuado trabalhando em contabilidade ou em administração, dificilmente você ia conseguir manifestar a potência que você manifesta hoje na sua carreira como um todo, fazendo coisas originais, né? Você liderou o rebranding do maior banco da América Latina, uma coisa impressionante e trazendo muita originalidade para a mesa, né? Como essa conexão, quando ela não acontece, por alguma razão você não identifica com clareza a sua origem, como de modo geral você reduz a chance de fazer coisas originais, coisas novas, coisas frescas. E aí, indo para o mundo das marcas, né, a gente trabalha com branding, a gente trabalha você construindo uma marca de dentro para fora e a gente, como uma consultoria, ajudando a várias marcas a se entenderem, se encontrarem, então se posicionarem de uma forma original. Eu costumo brincar que um trabalho de branding é colocar uma organização no divã. No fundo, tem a ver com autoconhecimento, né? Assim, eu queria que você me dissesse, sobre o teu ponto de vista como uma liderança criativa e estratégica numa grande empresa como o Itaú, como é que você enxerga o nível de consciência? Porque, também, de novo, né, parece óbvio, mas não é. Né? Uhum. Porque é muito comum, né, eu costumo brincar lá aquela história da girafa e da zebra. Né? Se a zebra está olhando para a girafa, lá, morrendo de inveja da girafa com aquele pescoção comprido, comendo as folhas tenras da copa das árvores, e a zebra ficar tentando fazer o pescoço dela crescer, porque a girafa está sendo bem sucedida, essa é uma batalha que ela já perdeu enquanto zebra. Ela tem que ser a melhor zebra que ela puder ser. Mas entender que ela é zebra, entender que ela performa muito melhor do que a girafa em muitas coisas, parece óbvio, mas não é. Né? Assim, como é que você enxerga isso? Não só no Itaú, mas como é que você vê, né, marcas, de fato, as marcas que estão lá ocupando, que estão ressoando, que estão vibrando a partir da sua origem, do seu lugar de potência, como a gente denomina, né, essa consciência sobre a sua verdade, o seu caráter, né, o lugar de onde você veio. Como é que você vê isso? Assim? O quanto você acha que existe clareza, tanto no Itaú, né, que você acabou de fazer esse mergulho terapêutico, né, e que depois declinou para um conjunto de expressões, quanto em outras marcas? Assim? O quanto você vê isso como algo reconhecido pelas lideranças com as quais você já trabalhou e hoje especialmente no Itaú? Bom, Fred, assim, eu adoro esse termo da marca no divã. Né? Acho que todos nós, né, precisamos, né? Com certeza. Autoconhecimento é fundamental para a gente ser feliz, né? Exato. E gerar impacto no mundo. Faz muita diferença quando a gente olha para dentro, a gente começa a tratar as perspectivas de formas distintas, né, cara? Se eu tentar me comparar, né, no caso da zebra e da girafa que você traz aqui, cara, se eu tentar me comparar com outras pessoas que estão ao meu lado, como profissional, né, eu olhando aqui para dentro do Itaú, cara, antes até de entrar em marca, cara, só para concluir essa questão pessoal, porque é super importante e me veio à cabeça. Cara, se eu tentar me comparar com qualquer outro profissional do Itaú que seja no meu nível hierárquico, digamos assim, sim. Do ponto de vista de educacional, background, cultural, cara, eu vou tomar pau. Sei. Vou tomar muito pau. E eu confesso que quando você cresce dentro de uma corporação, cara, principalmente uma corporação como Itaú, você sempre olha pro lado e você convive com essas pessoas, convive com essas pessoas e você começa a se comparar. Cara, esse é o pior approach, né? Sei. É a pior abordagem, porque você vai se frustrar, você vai entrar em crise existencial, e isso é um perigo, né, cara? Então, acho que... Super. Assim como gera insegurança, pode gerar insegurança. Muita insegurança, síndrome do impostor, né? A partir do momento que você olha e entende que a diversidade, que a diferença de pensamento, ela está na história, na sua origem, em como você se desenvolveu e como você cresceu, cara, isso muda você muda a perspectiva. Total. Você fala, opa, peraí, isso aqui então não é meu gap, isso aqui é meu diferencial competitivo. É isso que você coloca na mesa, né? Cara, isso é um duplo twist carpado, né? Se a gente for super. pegar aqui, fazendo um paralelo aqui com a ginástica olímpica, cara, você muda a sua perspectiva e você fala, nossa, isso abre um horizonte, né? E eu acho que para as marcas ela também é assim. E eu vejo, Fred, que a gente vive, cara, um contexto de uma pasteurização, de uma comoditização do design, das estratégias, cara, que isso é muito perigoso, né? E aí você olha para o lado e você não consegue mais diferenciar o que é a marca X, o que é a marca Y, do que é a marca Z, né? Então, acho que cada vez mais as marcas precisam se colocar no divã, ter, talvez, até um certo
dose de humildade e falar assim, peraí, deixa eu parar um pouco, deixa eu respirar, né? Deixa eu sair um pouco desse ritmo frenético que o mercado, o negócio exige que eu faça movimentos e que eu dê uma pausa para me encontrar e para me entender como marca, como corporação. Então eu vejo a gente num momento muito delicado até, assim. Acho que as marcas elas precisam se movimentar rápido para olhar esse espaço de originalidade. E quando a gente coloca isso em perspectiva, eu pegando o meu caso, o case, né, e que eu pude viver esses últimos 3 anos, né, numa discussão, cara, isso é muito emblemático e acho que a gente passou por esse processo, né? Eu acho que a indústria financeira passou por um processo até traumático, né? Um tratamento de choque, né? Super. A gente vem de uma perspectiva histórica, né? Se a gente colocar aqui há 15 anos atrás, cara, eram 5 grandes bancos e, cara... Céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro, cara, céu azul, vamos lá, rentabilidade. Nenhuma cara, ameaça no horizonte. Nenhuma ameaça no horizonte e vida que segue, né? E vindo, se a gente colocar numa perspectiva histórica de 30 anos, cara, a gente saiu de uma pulverização muito gigantesca de bancos. Sim. Cara, um processo de fusão e aquisição gigantesco para consolidar nesses 5, 6 principais players. Cara, em 2012, tipo, um cara vem lá e faz uma proposta totalmente disruptiva para o mercado. Peraí, vocês não cobram nada? Vocês vão... Uma experiência digital e prometendo coisas e entregando coisas muito distintas. Cara, peraí, né? E de 2012, cara, até 2016, cara, isso mexeu de uma forma tão significativa com a indústria, cara, que eu acho que todos os grandes bancos, e aí eu tô falando, olhando para dentro, assim, cara, é o momento de você começar, acho que pré-divã, o momento onde você começa a levantar as dúvidas e você começa a fazer os seus questionamentos, né, cara? E eu acho que a indústria financeira como um todo começou a se questionar. E eu falei assim, peraí, tem alguma coisa que a gente precisa tratar e a gente precisa lidar. E eu lembro, cara, que foi um período complicado, né, de você lidar, né, cara? Desconforto. Um desconforto muito grande. Eu acho que a gente acho que a indústria acusou o golpe, né? Viu, assim, as fintechs chegando, cara, de uma forma muito bold, muito disruptiva, inteligente, né? E se colocando num lado e você fala assim, cara, como é que eu me reinvento como corporação? Esse foi o momento, acho que todas as grandes marcas, e principalmente as marcas de muitas décadas, né, ou quase centenárias, de ficar com vergonha da sua história, da sua origem. Cara, isso é muito perigoso. Foi muito perigoso, cara, assim. A origem soava envelhecida, né? Ultrapassado, cara, assim. E aí, pegando, assim, sendo muito transparente, cara, acho que o Nubank é a marca que mais liderou esse processo de reinvenção, Sim. né? E, cara, pensa, 2017, talvez, 2016, 2017, uma parede pintada dentro da sede do Nubank com 4 dinossauros, né? E o meteoro vindo, né? Cara, isso foi emblemático, cara, mas, de novo, acho que a indústria como um todo conseguiu também olhar para isso e falar, peraí, a gente precisa se mexer. Então, cara, os nativos digitais movimentaram de uma forma muito significativa o mercado e fizeram com que os bancos tradicionais, né, os famigerados incumbentes, se movimentassem, cara. Então, mexeu de forma muito significativa com o mercado como um todo. Cara, eu acho que esses últimos anos, acho que o Itaú, ele passou por esse divã, né? E acho que esse processo de rebrand ajudou a gente a estabelecer e a estabilizar um pouco, cara, qual que é o nosso lugar de potência? Qual que é a nossa origem, né? E eu acho que a gente começou a trazer também toda essa história de 100 anos, ela começou a ficar clara, começou a ficar evidente, e acho que um pouco que essa coisa que teoricamente parece simples, né, que a gente deveria lidar com uma forma muito pragmática, e não necessariamente né? Você se autoconhecer não é você não se resolve de forma pragmática, né? Você precisa digerir, você precisa assimilar. É uma jornada. E é uma jornada. Que não termina nunca. Exato. Mas eu acho que começou a trazer pra gente, cara, o lado positivo dessa história. Principalmente para uma indústria que você está falando do dinheiro das pessoas, né? Então, envelhecer com segurança, envelhecer com clareza, envelhecer com... ou mais do que envelhecer, né? Você ter maturidade. Cara, isso é um diferencial competitivo gigantesco. Gigantesco. Então, assim, foi muito importante o período de
aquecimento cara, de efervescência da indústria, cara, para nos obrigar a entrar no divã e falar assim, peraí, cara, é uma marca centenária e a gente precisa olhar para isso com muita tranquilidade, mas com muita profundidade. E, cara, e acho que esse período da marca no divã foi o período mais enriquecedor nesses últimos 3 anos de banco, no que tange marca. E eu acho que as pessoas começam a sentir esses movimentos agora. Mas, cara, tem muita coisa ainda pra gente fazer. Sim. Mas esse período de reflexão, cara, e entender qual que é o valor do tempo na história desta marca, onde está a nossa potência da origem que a gente pode trazer para o hoje e nos garantir originais, que ela fez total diferença. Total diferença na nossa jornada. E é curioso você estar falando isso, porque, no fundo, o desconforto é sempre fundamental no processo de autoconhecimento, né? Quem está tranquila, sem nenhum tipo de sentimento de que será que a coisa pode ser melhor? Ou tem alguém me incomodando? Dificilmente sai daquele lugar, né? Exato. Eu costumo brincar que a natureza ela é conservadora. No fundo, isso é uma coisa... Não quer gastar energia. Ela não quer gastar energia. Então, né, eu costumo dizer que não existe âncora evolutiva mais pesada do que o sucesso. Então, se está tudo bem, se o céu continua de brigadeiro, dificilmente você vai empreender essa jornada de autoconhecimento, porque ela é dolorosa. Total. Né? A gente vale sempre, né, esse paralelo entre o indivíduo e a marca, porque são coisas parecidas. De uma certa forma, se você tivesse eventualmente se contentado com a sua carreira lá como contador ou, né, no seu curso de administração, você não teria aquele desconforto inicial de caramba, será que é isso que eu quero? Foi o que funcionou como ignição para você buscar uma outra coisa e eventualmente encontrar uma profissão, uma jornada, uma carreira que tinha a ver com a sua origem, mesmo que você não soubesse, né, que isso iria acontecer. Ou seja, você precisa experimentar. E eu acho que isso vale muito para as marcas também. Ou seja, esse lugar do desconforto, por exemplo, que o Nubank gerou no setor financeiro, a gente viveu isso também, porque a gente fez o branding da Febraban, né? A gente lidou, eu tive reuniões de conselho com as lideranças de todos os bancos. E o assunto fintechs era um assunto que estava sempre na mesa, porque obviamente que eram organizações que tinham muito poder, que não era um problema só do negócio, era um problema quase de ego. Total. Como é que esses caras chegando agora aí, né? Como é que essa girafa roxa, né, que tá comendo essas folhas tenras e a gente está aqui olhando para ele, a gente está aqui há tão mais tempo, né? E aí, quando a gente fala dessa coisa de voltar para recuperar a origem, e a gente passou por aqui, né, mencionando a ideia de que a origem muitas vezes parece envelhecida num primeiro momento, tem um detalhe nessa analogia entre originalidade e origem, que quando a gente fala de que você, para construir originalidade, você precisa estar conectado à sua origem, não significa uma solução vintage. Total. Não é ir lá na sua origem e falar, eu fiz aquilo tudo, então eu tenho que trazer isso para o presente. Não. Tem a ver com ressignificar a sua origem, atualizá-la, né? Assim, trazê-la para o contexto. Essa é a beleza. Ou seja, quais são os ingredientes que existiram nesse momento de origem, né? Qual é o caráter desse primeiro grupo que começou essa organização, quais são os compromissos mais profundos, qual era o propósito que existia ali e como isso tudo, esse conjunto que só eu tenho enquanto organização ou enquanto indivíduo, que tipo de ressonância esse conjunto de competências tem com as demandas do mundo, com o que o mundo precisa. O que eu tenho para oferecer que vai fazer com que eu seja a melhor zebra possível, né? Então, nessa hora, por exemplo, sei lá, a credibilidade de ter 100 anos num segmento financeiro é uma diferença enorme em relação ao entrante, né, que está aí voando, solando, né, mas que eventualmente não... Porque senão você não constrói, você fica fragilizado de fato, se você quer jogar o jogo do outro, né? Total. Isso a gente está falando aqui de novo, parece uma coisa óbvia, mas a gente assiste pessoas, indivíduos e marcas e organizações tentando jogar o jogo do outro, né? E o lugar o sentimento, né? Assim, eu experimentei isso também quando eu mudei de carreira, quando eu segui fazendo as coisas que eu acreditava, e todos os dias eu me sinto vibrando, porque eu estou, enfim, trabalhando com grandes organizações, mas o tempo todo alinhado com as coisas que eu acredito, que eu penso, e falando para o conselho da Febraban, coisas que talvez eles tenham até ficado incomodados, mas que faziam parte do meu trabalho ali como consultor, de provocá-los em relação ao impacto que eles podiam gerar. Não sei se deu tão certo assim, porque existe uma inércia muito grande pelo sucesso que esse grupo tem, né? Mas o fato é que esse nível de compromisso e esse nível de interesse por buscar essa verdade original, né? Essa verdade que está lá no âmago, é complexo isso, né? Ou seja, exige, dá trabalho,
esquenta o motor, né? Eu imagino que esses Uhum. 3 anos lá você tenha passado por momentos de dúvida. Não é um processo linear, né? Você vai descobrindo, que beleza, que beleza, que beleza. Tem crises no meio, né? Vocês passaram por crises nesse período? Vocês tiveram dúvidas de se ia para a esquerda ou para a direita? Como é que foi isso, assim? Tenho curiosidade. Muitas. Bom, assim, vou contar, mas queria pegar um ganchinho ainda anterior, cara, quando você fala que não tem crescimento, evolução sem um certo desconforto, diria até sem um certo sofrimento, medo, angústia, né? Esses sentimentos, eles acontecem, cara, e isso faz com que a gente vá para frente. E eu acho que no processo do rebrand, eu acho que a gente passou por várias dúvidas, cara. Desde do início, sobre a responsabilidade, né? E quando você coloca uma marca como a do Itaú, se você fizer o recorte só pelas pessoas que colocaram a mão nessa marca, você já tem um certo receio, né? Você vai falar, cara, lá do início, Aloysio Magalhães, né? Assim, primeira representação visual de uma marca, né? do grupo, cara, é do Aloysio Magalhães. Depois a gente tem os nossos amigos publicitários, mas que fizeram uma contribuição muito significativa, Francis Petit, passando por essa história, Alexandre Vonner. E aí você se pega num momento onde você fala assim, cara, peraí, eu vou liderar isso. Que responsabilidade, né? E aí a responsabilidade, cara, vamos lá, vamos pelo lado do ego também, né, Fred, assim, cara, é você que está colocando o seu ali, né? Você está colocando a sua cara, né? Tem nível de exposição grande. Né? E o risco que isso envolve, né? Então, assim, acho que a primeira questão é, cara, se eu fizer cagada aqui, ela é grande, né? Então, acho que esse sentimento como profissional, ele se fez presente do dia 1, Fred, imagino, até o lançamento, assim, responsa, cara. Né? Ela se fez presente, assim. E aí, cara, um outro ponto que você trouxe na sua fala, que eu acho super importante, a gente passou por isso, que é sobre olhar para a origem, mas como é que a gente torna a origem algo que não seja algo vintage? Acho algo que seja adequado, acho que seja contemporâneo, e mais do que contemporâneo, que ajude a gente a projetar um futuro, né? Claro. Porque quando a gente está falando de marca, eu não estou resolvendo um problema de agora, eu preciso dar esse lastro para que ela se sustente, ela continue, né? Memorável, significativa, relevante para os próximos 10, 15 anos. Obviamente, a cada ciclo esse tempo ele diminui, né? Mas é algo mais de longo prazo, digamos assim. Então, isso passou por nós, né? Cara, por ter a gente teve a provocação, né, quando veio de abrir o rebrand. Por um lado, a gente tinha parcela da corporação olhando para algo que fosse muito direcionado, assim, cara, precisamos mexer, mas não precisamos mexer muito. E por um outro lado, tinha uma parte da liderança que olhava e falava assim, cara, vocês têm um livro aberto, ou uma página em branco, melhor do que um livro. Uma página em branco, então proponha o que vocês acham. Ousem. Cara, ousar com a marca do Itaú, ela é muito difícil, né? Ela requer uma certa audácia, né, para fazer. Mas acho que foi importante. Então, acho que a primeira etapa do trabalho que foi muito significativa e eu acho que ela ajudou a gente direcionar e trazer um pouco mais de tranquilidade até para o grupo que estava envolvido no projeto, foi entender qual que era esse nível de mudança, né? E esse nível de mudança, ele se deu a partir do momento que a gente começou a testar coisas, né, experimentar coisas, obviamente, né, com uma investigação muito profunda, com dados, com referências, com pesquisa, com análises de diversas fontes. Mas, cara, a gente entender que a gente não podia fazer uma mudança que fosse sutil a ponto das pessoas não entenderem que mudou. Aquela mudança que só designer vê, né? Coisas que eu já tinha feito, sei lá, em 2010, 2018, a gente fez, né, aquelas mudanças que você ajusta o ink trap da tipografia, e aí você fala assim, não mudou, as pessoas, o que mudou? Não mudou aqui, olha só, você põe uma em cima da outra, a cara fala assim, tá, vi que mudou. Então, a gente entendia que não podia ir para esse lugar, mas não tinha motivo algum, Fred, da gente fazer um movimento que fosse drástico, dramático, a ponto das pessoas nem entenderem que aquilo era o Itaú. Era uma evolução, não era uma revolução. Exato. Não tinha nada na organização que justificasse uma revolução de marca. Exato. Né? Mas o que é esse meio termo?
essa é a pergunta que vem, né? O que é essa Essa mudança? equalização, esse fine-tuning. A gente chegou estrategicamente que a gente tinha que fazer uma mudança que fosse significativa. What the hell is that? Cara, o que a gente quer dizer com essa mudança significativa? E, cara, encontrar esse lugar, né, de uma mudança que ela fosse significativa, e acho que para mim essa é a beleza da nossa atividade, do trabalho, né? Porque às vezes você fica tentando reinventar a roda e no fundo você não precisa reinventar a roda, mas você precisa achar o nível certo, né, o equilíbrio certo entre a mudança. Cara, eu acho que esse processo ele aconteceu ao longo de muitas coisas, assim, aliás, a reverberação, né, do rebrand passa-se pelos 22 meses, né? Poxa, mas 22 meses para fazer uma mudança, né? Eu lembro de um tweet que era, sei lá, 22 meses para fazer isso, eu levo 5 minutos para fazer no Canvas, né? Incrível E, isso. cara, os 22 meses não é de criação, né? A gente sabe disso, né? 22 meses é para você colocar a marca no divã, você discutir, você ter clareza. Obviamente, qualquer mudança de marca, ela envolve risco. E por mais que a gente tenha mitigado muitos riscos, o risco existe. Claro, né? E a gente tinha uma parte que você não tem domínio, né? Então, cara, acho que fazer esse processo de uma forma muito no divã, né, com a alta liderança da corporação, porque eu falo, né, esse não é um projeto do marketing, esse é um projeto da companhia. Claro. Qual que era o nível de mudança que a companhia bancaria, né? Então, acho que esse processo de fazer ele de forma muito acompanhada e muito a quatro mãos com o C-Level do banco ajudou a gente a ter um pouco mais de segurança sobre as mudanças e também trazer tecnicidade para que a liderança também topasse fazer as mudanças que a gente achava que eram adequadas para o projeto. E, cara, acho que a história mais legal do rebrand é que a gente conseguiu encontrar a evolução na nossa origem. Né? Ali lá do início, a pedra né? preta. De busca da pedra preta, né, cara? Que é uma coisa que hoje grande parte dos nossos clientes não tem a mínima ideia que significa, que Itaú significa em antigo, pedra preta, né, e que vem, né, dessa cara, da nossa língua, né, ali, né, junto com os povos originários, né, que estavam aqui. Cara, isso é de uma beleza tão grande, assim, que virou um fio condutor para toda a conversa. Eu acho que ele veio daí, né? Da gente entender que a solidez, né? Essa pedra preta, né? Da solidez. Isso. Que é um diferencial competitivo de vocês em relação à girafa lá. Que é o diferencial competitivo, e quando a gente olha racionalmente para os atributos de uma marca, cara, segurança, confiabilidade continua. Óbvio que tem dezenas de atributos importantes hoje, mas segurança e confiabilidade eles continuam sendo o mais importante para a indústria financeira. Você está pondo seu dinheiro lá, você está pondo sua história. Atributos são atributos que vocês podem entregar, que estão na história de vocês, né? Assim, Itaú significar, assim, segurança. Itaú significa segurança. Você pode atrelar isso, né, com a marca. Isso é incrível. De um lugar muito proprietário, com muita propriedade, né, ali para você falar, para você discutir. E você fazer um rebrand, você evoluir a sua marca a partir disso. Super. Adequando ela para o contexto atual, às necessidades atuais, ao contexto, né, econômico e de concorrência, fazer todo sentido. Então, encontrar de uma mudança que foi significativa, mas a gente não reinventou a roda. Um lugar onde você olha para a marca hoje e você não consegue lembrar mais da anterior. Acho que essa é uma coisa... mérito. Importante, acho que eu me orgulho bastante desse processo. E eu acho que isso que você falou também é muito relevante para qualquer projeto de branding, de rebranding, né? Que é essa ideia de que todo o conjunto de expressões, né? A gente estava falando aqui da forma, da inspiração na pedra preta, e ela ganhar volume, né? Ela ganha mobilidade, né? A gente está lá agora ajudando a vocês nesse processo. Isso tudo tem que estar a serviço do conjunto de ideias, né? Ou seja, todo esse conjunto de escolhas que vocês fizeram, expressivas, estéticas, gráficas, né? Que são os elementos que a gente interage, né? A gente não interage com a alma das marcas, a gente não interage com o conjunto de ideias das marcas, a gente interage com as expressões das marcas, as histórias que elas contam, a maneira como elas se apresentam. E o grande valor de um bom projeto de marca está em garantir que esse conjunto de expressões esteja, de fato, a serviço do conjunto de ideias, do conjunto de diferenciais, dessa conexão profunda com a origem, né, com o que particulariza, com o que caracteriza aquela organização. Né? Então é legal você entender que dentro desse mergulho,
dessa temporada aí terapêutica que vocês fizeram, entender que, por exemplo, a solidez, a consistência, essa história, a credibilidade é um diferencial competitivo de vocês nesse cenário em ebulição das fintechs e do Nubank como referência. E aí a marca, né, a expressão vem reforçando, né, esse atributo de diferenciação claro, inquestionável que vocês oferecem para o mercado. Nessa sintonia fina, dá prazer de ver, né? Fred, dá muito prazer de ver, cara. E quando a gente olha para a história, né, que a gente vem contando, né, agora mês que vem, setembro, a gente completa 100 anos, né? A data, chegou, 27 né? de setembro, chegou. 27 de setembro, o Itaú celebra 100 anos. E durante esse processo terapêutico, não foi só o processo da marca, mas todo um trabalho de reposicionamento de como a gente se coloca, né, para se manter, né, novamente, né, em prol, né, das ideias, em prol do negócio, porque no final do dia é um negócio e a gente precisa fazer desse negócio ele sustentável, obviamente adequado ao novo contexto econômico, social, político, de atenção das pessoas, de como as pessoas querem se relacionar com as marcas. Mas durante esse processo, cara, de entender esse espaço de potência, uma das frases que marcou bastante esse período de marca no divã foi quando o Milton falou uma frase, cara, que ela ajudou muito a gente em todo o arco narrativo que a gente vem contando e a gente continua contando a partir da celebração dos 100 anos. Que a régua de tempo para o Itaú, ela é diferente. Essa frase ela é muito potente. Né? Assim, de novo, né? O Itaú ele não vai tomar decisões para imediatistas, que você vai ter um retorno no curto prazo ou no médio prazo. Não, as nossas decisões elas vão acontecer por um período de 10, 15, 20 anos. Né? Então, qualquer decisão que é tomada hoje, ela é tomada na perspectiva do futuro. E quando a gente olha para essa construção narrativa, cara, e de novo, né, essa história da pedra, essa pedra que foi se moldando com o tempo, foi lapidando, cara, ela tem tudo a ver com esse nosso espaço de origem, mas que garante essa nossa originalidade e garante esse espaço que nos diferencia, que nos coloca numa posição, cara, de destaque em relação a outros players no que tange essa visão de longo prazo, sabe? Muito bom, muito bom. Faz todo sentido. Que bom. Deve estar sendo uma experiência muito especial para você, né? Na tua trajetória, estar vivendo esse tempinho, né? De enxergar essa... toda a produção, não só sua, mas de todo o time, né? Indo para o mundo e as pessoas interagindo, reagindo, criticando, dando palpite. Isso é sempre muito rico no processo, né? Como um todo. Mas a gente falou muito de origem, mas eu queria agora explorar um pouco mais o conceito de originalidade. Assim. Não só em relação a esse próprio projeto, mas a sua visão sobre originalidade, sabe? Assim, o que é de fato original? O que é uma coisa nova? O que é uma coisa fresca? O que é uma coisa que surpreende, que chega realmente, que fala, uau, eu nunca tinha visto isso, assim. Como é que você sente essa palavra originalidade, assim, né? Cara, Fred, para mim, assim, eu acho que, assim, cada vez, ainda mais no mundo que a gente vive tão globalizado, cara, é muito difícil você falar que você teve uma ideia super original, né? E que a originalidade, ela nasceu dali, né? E eu acredito muito, pelo menos o que eu aprendi, que eu evoluí, né, nessa minha carreira aí de pouco mais de 20 anos como designer, é que eu acho que a capacidade de você conectar ideias é onde você garante originalidade. Eu acho que quando você consegue transpor, né, olhar para um cenário análogo e pegar um exemplo que você vê super funcionando num contexto e você conseguir gerar sinapse nessa conexão com uma outra coisa que não tem nada a ver de forma natural ou muito explícita, e você colocar essas duas coisas juntos num contexto novo, cara, acho que é onde a gente consegue surpreender, consegue trazer o frescor, trazer a novidade. Você fala assim, caramba, cara. E muitas vezes, né, acho que essa originalidade, ela vem do simples, cara. Eu acredito muito nisso, assim, nessa originalidade que ela cara, assim, você extrai, né? Não tem rocket science nisso. Tira tudo que estava sobrando, deixa só o que tudo, interessa, né? Assim, cara, você tira tudo, né? Dieter Hans, assim, cara, a simplicidade ali. Eu acho que a originalidade, ela vem desse espaço, cara, de você conseguir conectar coisas que não necessariamente elas são óbvias e eliminar tudo que é excesso. Você trazer a alma, você trazer ali o significado
mais simples possível. Eu vejo a originalidade nascendo deste lugar. Isso é muito por aí. Eu também sinto que as ideias mais bold, né, as ideias que são aquelas que entram para a história, tem um pouco esse caráter, assim, né, de até aquela coisa, cara, como é que ninguém pensou nisso antes, né? Porque ela se encaixa de uma maneira tão contundente com um tempo, com um momento, com um cenário, com um ambiente, né, que ela chega e você fala, como é que ela não existia antes? Porque ela tem um lugar muito... E aí eu, né, como sempre, olhando para a natureza, né, como fonte de inspiração, na natureza, o processo evolutivo, né, e aí a gente fala de novo de evolução e não de revolução, ele é sempre um processo acumulativo num certo sentido, ou seja, se a gente está aqui hoje, a gente tem lá uma origem, né, em comum, lá, que é uma célula original, lá, que chama, o nome dela é arqueia, as pessoas denominam essa nossa prima distante como arqueia, a primeira célula original, viva, e todo o resto veio de declinações, e basicamente declinações, experimentos, né, da mágica da evolução das espécies, que habilitaram mais ou menos um determinado organismo em relação a um contexto. Então, as ideias originais, ou seja, as novas espécies que surgem, elas surgem exatamente porque elas se encaixam num determinado cenário, num determinado contexto, melhor do que outras ideias que ficaram para trás, outras espécies que ficaram para trás, que perderam exatamente esse fit, né? Essa conexão com o que estava acontecendo ali, né? Então, de uma certa maneira, essa coisa da ideia mais simples, da ideia mais bold, da ideia mais direta, tem a ver com uma palavra mágica que eu aprendi quando estava começando meu curso mesmo de design, já conectado com a ideia da biônica, que é a palavra adequação. A natureza é sempre muito adequada. Então, a ideia mais original é aquela ideia precisa para um determinado meio, para um determinado contexto, que parece que nasceu para estar ali naquele momento, naquele lugar específico do tempo e daquelas condições, sabe? Então, é por isso que quando você fala do Dieter Hans, né, que essa coisa de você tirar tudo, você deixar ali só a essência da proposição, né? E essa essência responde a um anseio, mesmo que seja um anseio que não estava claro para as pessoas, porque muitas das ideias que a gente analisa e categoriza na história como ideias originais, ou seja, ideias que, de alguma forma, marcaram, né, a história, estão lá, né? Pá, é um marco, né? Elas não foram muito encomendadas, né? Um pouco isso, né? Aquela coisa aquela alegoria que fazem do Ford, né, tendo inventado o carro, e se você fosse perguntar para as pessoas diziam que queriam carruagens mais rápidas, né? E ele saca uma ideia original a partir de um mergulho na realidade, e ele consegue fazer uma leitura do contexto e apresentar uma ideia que as pessoas, nossa, isso faz toda a diferença na minha vida, né? Então, eu acho que, de uma certa maneira, a gente fica perseguindo isso, né? Nós, como criativos, a gente está dentro dos cenários, dentro dos contextos, e por isso é tão importante a gente ter a capacidade de ler contexto, né? Que é uma das competências da natureza, né? Eu costumo brincar muito, né, fazendo um paralelo entre o jeito que a gente faz negócios e o jeito que a natureza faz negócios, olhando para ecossistemas como ambientes de negócios, que são ambientes de trocas, de informação, de energia, de matéria. E, basicamente, uma das principais competências de um ecossistema saudável é essa capacidade afiada de ler contextos, ou seja, uma espécie que não esteja ligada no que está acontecendo e desenvolvendo a sua capacidade de reação, né, o mais rápida possível, o mais precisa possível para garantir uma solução adequada e precisa, provavelmente vai ser extinta, né? Perfeito. E aí, estou fazendo essa exploração maluca aqui, dei a volta ao mundo aqui, eu sinto que a gente está numa crise como espécie, e o capitalismo em si, né, o mundo dos negócios, a gente coloca toda a nossa energia, toda a nossa paixão, acho que nós dois podemos dizer que nós somos duas pessoas apaixonadas pelo que a gente faz, e a gente está a serviço do capitalismo, a gente está trabalhando para marcas, para companhias que estão lá gerando valor, lucro para os acionistas, e está tudo bem, é assim que precisa ser. Mas como é que você enxerga a originalidade, o espaço do novo no mundo dos negócios?
no mundo dos bancos. Para onde vai uma organização como o Itaú, né? Eu fico pensando para onde vai uma organização como a Tati, ou os outros clientes que eu tenho, para darem conta desse contexto novo que está aí se apresentando, um contexto ameaçador, um contexto desafiador para a gente. E eu tenho sempre essa provocação de que as marcas, os negócios precisam fazer parte da construção desses futuros desejáveis, né? Ou seja, essas marcas não precisam botar ideias originais na mesa que ajudem a resolver os problemas. Como é que você vê isso, cara? Fred, primeiro, assim, da sua fala anterior, adequação é uma palavra muito poderosa, né? E acho que às vezes a gente... Subestima, né? Subestima, engraçado. cara, assim, quando você fala assim... Não, parece que é pouco, né? Porque eu acho que o mundo nos coloca numa situação, numa posição que a gente tem que fazer o incrível. Cara, e assim... A gente tem que fazer o adequado. E o adequado é incrível, tá? Quando ele é adequado mesmo... Então, e quando o adequado, ele é adequado mesmo, cara, ele é incrível, porque você está resolvendo um problema. Bom, eu acho... Nem mais nem menos, né? Nem mais, preciso, né? Nem mais nem menos. E aí, antes de chegar até respondendo como eu vejo esse papel, né, das corporações, eu acho que também tem um outro ponto, cara, que eu tenho observado a cada dia mais, e inclusive trabalhando com vocês, eu tenho refletido cada vez mais, né? Sobre a questão do tempo que a gente tem para encontrar o que é o adequado. Né? Às vezes a gente está pressionando, e eu como cliente, né, ligo lá para vocês, não, mas eu tenho que fazer, e é rápido, cara. Porque a gente vai cedendo né, essa pressão, e a gente sabe que o final ele não é sustentável, ou a gente não vai ter o melhor resultado que a gente poderia ter se a gente olhasse para aquele problema de verdade, né? Porque às vezes a gente não tem espaço para olhar para o problema. Eu acho que as principais soluções, as coisas mais incríveis que eu já vi como soluções de design, soluções de negócio, se dá a partir da observação. Bom, enfim, fechei aqui esse parênteses e vou aqui olhar para como eu vejo essa evolução e essa contribuição das corporações nesse novo contexto, né? Cara, eu acho que para que as marcas se mantenham relevantes para as pessoas, ela precisa olhar para as pessoas. Qualquer negócio que queira ser sustentável, ele precisa entender que existem os problemas das pessoas, os problemas das corporações e as restrições, né, que, citando aqui Martin Kagan, né, lógica de construção de produto digital, né? Cara, se a gente não conseguir fechar esse tripé, né, de problema das pessoas, problema dos negócios e as restrições, né, os constraints que existem em qualquer discussão, cara, esse tripé, ele não, o negócio não vai ficar de pé, você não vai conseguir oferecer uma solução que seja sustentável. Então eu vejo que se as corporações não olharem, né, de forma muito verdadeira, né, não adianta a gente falar sobre... Sabe, vira um jargão, né, sobre centralidade no cliente, que a gente tem que olhar para as pessoas. Cara, se isso não for uma verdade dentro dos negócios, eu acho que não tem nenhum negócio, acho que todos os negócios estão fadados ao fracasso. Porque hoje a expectativa que as pessoas têm, né, antigamente tinha, né, uma certa, digamos, divisão sobre expectativa, né? Você estava lá no seu plano de saúde e você tinha uma expectativa para aquela marca dentro do contexto saúde. Você estava na sua escola ou na educação, você tinha uma expectativa de uma marca dentro do universo acadêmico. Cara, hoje não existe mais, né? Hoje a expectativa que as pessoas têm do banco e trazendo para o negócio que eu estou no dia a dia, a expectativa que as pessoas têm de um banco é a mesma que ela tem do streaming dela, né? Então, se ela para uma série no capítulo 2, os 42 minutos da terceira temporada, quando ela volta para o streaming dela, ela vai ter lá no mesmo lugar. E quando ela liga na central telefônica e cai a ligação, depois ela contar 1 hora da história e do problema dela. Tem que começar agora na primeira temporada de novo. E aí ela vai dar, voltar né? na primeira temporada para chegar. Cara, isso é uma zona de fricção, assim, que ela não é sustentável, né? Então, assim, cara, a gente tem acho que as corporações ela têm um desafio do ponto de vista de negócio gigantesco para resolver. E acho que os bancos, eles entenderam isso muito motivado no nosso início da conversa, porque mexeram ali, né, no mercado e os parâmetros e a expectativa das pessoas mudou de forma muito significativa. Então, acho que esse é um buraco que os bancos vêm tratando, né, para
se equalizar ou entregar uma experiência adequada para as pessoas. E aí tem um outro lado, cara, acho que é o compromisso, acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né, sobre a responsabilidade, por exemplo, de uma companhia do tamanho do Itaú, cara, em fazer, além da geração de valor financeiro, a geração de valor para a sociedade, né? E como que isso volta para a sociedade, né? E eu vejo, cara, assim, acho que essa é uma coisa que eu me orgulho muito também de olhar pro Itaú e é uma das coisas, quando eu olho para os indicadores de marca, né? E a gente vai seguindo e vai acompanhando, além da segurança, da confiabilidade existente numa marca desse tamanho, é o impacto que essa marca gera para o país, né? Seja na perspectiva de mobilidade, seja na perspectiva de novos negócios, seja na perspectiva de tracionar a economia do país. Então, eu acho que cada vez mais, e principalmente companhias do tamanho do Itaú, ela tem que olhar para esse lugar de potência e de responsabilidade, né? De fazer esse valor compartilhado não só do ponto de vista dos stakeholders principais, que são os seus acionistas, mas também a sociedade como um todo, né? E eu vejo que esse é o papel, né, das grandes corporações. É aqui que eu acho que a gente consegue gerar valor não só monetário, mas valor perene e contínuo para o mundo. Você sente dentro da organização espaço e comprometimento em algum nível para essa perspectiva? Vejo, mas tem um grande desafio, que é a pulverização desses esforços, né? A gente vem discutindo bastante, por exemplo, um tema, cara, que não é novo mais e nem longe disso, né? Não é mais embrionário, né? Isso já deveria estar com mais maturidade, né? Que é impacto direto na sustentabilidade, ESG, né? Quando a gente olha esse impacto que as empresas geram, né? Cara, se você parar para listar e olhar para todas as iniciativas que o Itaú faz, né, de impacto positivo, cara, são dezenas, centenas, milhares, mas eu acho que ainda de uma forma muito pulverizada. Eu acho que tem um espaço aqui, uma oportunidade de canalizar, de ter maior clareza. Convergir, né? Convergência, exato. Acho que a gente está num momento nesse aspecto de companhia que ele é de expansão, né? Então, assim, cara, faz-se muita coisa. Agora, de explosão, né? Como que a gente converge, né? Como que a gente faz essas energias estarem mais canalizadas e mais direcionadas? Eu acho que esse é um ponto super importante. A gente debate, discute, mas acho que ainda tem bastante trabalho para fazer para que essa percepção de impacto ela seja mais direta e mais parruda na vida das pessoas. Eu acho até que não é só a percepção, né? Eu acho que é o impacto de fato, né? Porque isso tem um pouco a ver com a história da girafa e da zebra e tem a ver com essa ideia de que eu sempre falo disso quando enfim, em palestras, mesmo na PUC, como professor e tal, esse lugar de que eu torço para que o futuro não seja verde, né? Que o futuro tem que ser multicolor, e que cada organização encontra a sua própria cor, que na verdade tem a ver com essa coisa do foco, né? Porque você ser arco-íris, né? Você pegar e espalhar a sua energia por um monte de frentes diferentes que foram sendo apresentadas por contextos, circunstâncias distintas. Tem um diretor que gosta desse assunto, então existe um esforço, um apoio ali. Eu sempre defendo nos nossos projetos de que parte da manifestação de uma organização, especialmente das grandes organizações, passa por ela encontrar a sua cor, no sentido de a partir do seu lugar de potência, qual é o impacto que ela gera, que é o impacto mais adequado, que também tem a ver com marca. Total. Marca está no coração de tudo, né? Para garantir coerência e consistência do negócio como um todo. Mas o lugar do impacto, esse lugar da marca oferecer soluções originais para ajudar a resolver os problemas do mundo, se isso estiver disperso, se isso estiver espalhado por um monte de frentes, dificilmente você vai conseguir gerar um impacto proporcional ao seu potencial, né? Então, eu acho que parte assim, eu me sinto muito mobilizado por essa ideia de que a gente, como criativos ligados a processos de construção de identidades de grandes corporações, a gente puxar para a gente, né, para nós mesmos, a responsabilidade de
ligarmos esses pontos, porque, de novo, não é uma sinapses, né? Gerar essa sinapse, não é óbvia essa ideia, né? Parece que esse lugar da agenda ESG é um lugar que pode ser disperso mesmo, eu posso fazer um monte de coisa, um monte de frentes, educação, vocês fazem, né? Muitas coisas, o que é incrível, né? Mas achar o lugar da convergência a partir da marca, a partir desse norte da origem da organização, isso faz com que... Imagina se cada organização fizesse isso, né? Total. Como a gente teria espaço para resolvermos uma enorme parte da maioria dos problemas que a gente tem hoje como sociedade, né? A gente fala muito, Fred, sobre... E a gente tem refletido esse momento de marca no divã que a gente passou esses últimos anos, ele se dá também muito sobre uma reflexão sobre a intenção. E como a gente dá intencionalidade porque justamente, né, cara, quando a gente fala de uma corporação, são milhares de pessoas ali, né? E a gente fala que construção de marca, né? A gente não precisa pregar para convertido, mas construção de marca é de dentro para fora, claro. né? E não é um trabalho, uma responsabilidade do marketing, da área de design. Cara, isso é uma responsabilidade compartilhada com toda a companhia. Como é que você garante, né, essa intencionalidade uníssona de 90 mil pessoas, né, desde a ponta até o C-level? Cara, isso é um desafio gigantesco, mas que a gente vem nesse período de marca no divã amadurecendo, cara. Quais são as intencionalidades, né? Qual que são os direcionais, né, bem claros, estratégicos do Itaú? Isso tem ajudado bastante a gente trazer mais foco para as discussões. Com certeza. Esse é o papel da marca, né? Exato. A marca deve funcionar como essa bússola que tem que estar no colo da alta liderança e que tem que ajudar a criar esse ritmo, né? Essa tocada de tambor que ecoe e que reverbere na organização como um todo, para todo mundo entender para onde está indo. Exato. E a partir até dos lugares de potência individuais, né? Porque a beleza de uma organização desse tamanho é ter uma diversidade gigante. Sem dúvida. Você estava falando da tua posição em relação às outras lideranças, né? O que você coloca na mesa, né? De diferente dos outros profissionais que estão no mesmo nível que você. E a beleza está realmente numa amplitude do que se coloca na mesa, né? Mas, ao mesmo tempo, todo mundo tem que estar colocando para o mesmo objetivo, né? Para você não ter aquela coisa da organização esquizofrênica que anda, é um barco andando assim, né? Então, todo mundo remar. E aí, acho que a marca tem muito esse papel de garantir, acima de tudo, essa, né? Assim, meio que fechando, né? Que o nosso tempo está acabando, que senão a gente pode ficar 3 horas aqui falando. Tem papo para 3 horas de assunto. Marca garante essa conexão entre origem e originalidade, entre razão de existir, entre propósito original e impacto no mundo em relação ao futuro, né? Essa ponte potente, poderosa, complexa, sutil, né? E nada óbvia, né? Ela é construída através de um bom trabalho de marca, né? Porque você ilumina, de uma certa forma, uma trajetória que vai parar de pé, que vai ser sustentável no sentido literal da palavra sustentável, né? Sustentabilidade, Total. né? Porque ela tem bases, ela tem lastro, que é a sua origem, e ela vai apontar na direção que faz sentido para você, enquanto organismo no processo evolutivo, aí, né? No meio de todas as outras espécies. E acho que eu gostei muito dessa tua colocação, né? De que a gente fica com a expectativa, né? meio que espalhada, né? Ou seja, se eu estou assistindo Netflix, se eu estou interagindo no app do Itaú, eu tenho um nível de expectativas semelhantes, né? É curiosa esse sarrafo tá mais alto, né? Muito mais alto, muito mais alto. As pessoas não têm mais, assim... não fragmentam mais. Não fragmentam mais setores. É uma coisa unificada. E mas que bom, né? Amplia. Que bom, porque as pessoas merecem, né? Terem as melhores experiências em todos os setores, em todas as categorias. Sem dúvida. E eu acho que a gente, como profissionais, esses profissionais estranhos que nós somos, né? Designers, né? Assim, com essa capacidade de navegar no meio de tantas áreas diferentes, né? Acho que você deve estar fazendo muito isso dentro do banco, né? Navegar dentro de áreas e falando com lideranças de várias áreas diferentes, porque marca tem que permear a organização como um todo, e acho que nós fomos treinados, e eu acho que a nossa evolução, né, em direção à originalidade da nossa profissão passa muito por estarmos cada vez mais habilitados a estabelecermos conexões entre pessoas diferentes, para que, no fundo, essa unicidade, né? essa visão de uma amarração, de uma costura para que a organização evolua coletivamente numa mesma direção. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade grande de sermos esses agentes de costura, né?
essas figuras que perpassam, né, a organização e que tentam levar a clareza desse norte, né, que vai garantir a conexão entre origem e originalidade, né? Eu acho que essa é uma característica básica, né, nossa, né, como designers, conseguir tirar um pouco o olhar, né, do problema, né, ali, de ficar ali em cima e você se afastar um pouquinho do problema, ter uma visão mais ampla, tirar o olho da árvore em si. Sim. E olhar um pouco mais a floresta. Total. Isso tem ajudado muito, assim, e essa é a minha experiência, e eu tenho lidado com essa marca nos últimos 14 anos da minha vida, né? Então, cada vez mais me sinto também mais parte, e sentindo parte também responsável em ajudar a nutrir essas conexões, porque além de você gerar essas conexões, né, Fred, acho que o trabalho de você nutrir essas conexões para que elas não se... para que elas floresçam, para que elas floresçam, e para que a gente dê continuidade a elas. Claro. Cara, que incrível, que privilégio poder ter você como amigo, como cliente, né? Essa mistura também boa pra caramba, né? Eu costumo dizer... Ajuda, né? Tenho dito muito isso, assim, né? A gente trabalha tanto, né? Se a gente não puder trabalhar com pessoas que nos inspirem, com as quais a gente aprende, com as quais a gente possa construir relação, a vida não tem graça, né? Assim, e eu acho que a nossa produtividade aumenta quando a gente consegue fazer essas misturas boas, né? Entre uma relação pessoal, entre um interesse real, né? Nas pessoas com as quais a gente interage, assim, né? Então... Sem dúvida. Nossa vida, né, dedica 10, 12, 14 horas ao trabalho. Então que seja prazerosa, que seja produtiva, no sentido... Que você se desenvolva, né? Que as ideias, elas evoluam. Então, queria te agradecer muito teu tempo, tua energia, tua vibe, esse conjunto de explorações tão interessantes que você trouxe para a mesa. E muito bom estar contigo aí na vida. Eu que agradeço. Trabalhando, produzindo. Prazer. Seguimos juntos. Seguimos. Super obrigado. Obrigado a você. Ótimo. Valeu.